Muito boa tarde, noite a todos e a todas. Essa tarde gostosa, né, que celebra esse dia tão importante de nós lembrarmos da figura paterna. E aí eu falo com propriedade agora, né, como papai, até a forma da gente se apresentar muda, né? Então, sou o Milton, aí enche a boca agora, né? Pai da Flor, de 2 aninhos e meio. E desde que a Belisa, em nome da casa, me fez a proposta de fazer a palestra, né, com esse tema, ali eu já comecei a me emocionar. Eu estou avisando de já, então, né? Vou tentar falar aqui sem me emocionar, mas se algumas vezes isso acontecer, natural, normal, faz parte, né? Antes eu pedi desculpa, agora eu não peço mais desculpa por me emocionar, não. Isso é conquista também, né? É coisa boa. E parabenizo todos os papais, né, todos os que exercem esse papel de paternidade. Parabenizo e agradeço em especial, já? Não imaginava que ia ser logo no comecinho, ao meu pai, né, que 36 anos atrás, mesmo sem evidência científica, sem neurologia, sem evidências psicológicas, sobre essa criação empática, fez isso de maneira natural, apenas com a ferramenta do seu coração, como tantos outros fizeram e fazem também. Então, parabéns a todos os papais. E, para a gente começar, então, existe uma frase que é atribuída a Napoleão Bonaparte, em que perguntam para ele quando que começa a educação de uma criança. E ele responde que é 20 anos antes do nascimento dela. Ele está se referindo à educação dos pais. Se o Napoleão Bonaparte fosse espírita, ele ia responder, olha, pelo menos antes de encarnar, pelo menos, né? Antes dos pais encarnarem. Porque essa preparação ela vem de muito antes, né? Então, para a gente comer esse mingau pela beirada, né, o assunto, sobretudo para mim, é muito emotivo. Então, para a gente ir comendo esse mingau pela beirada, vamos falar sobre a encarnação. O que é a encarnação, né? O que significa esse momento que nós, como espíritos, estamos vivendo aqui? Por que a gente está nesse veículo, nesse corpinho, nessa roupa que muitas vezes os espíritos referem como uma prisão, um agrilhoamento? Por que a gente está aqui, né? E para a gente falar disso de maneira simples, a gente pode pensar assim, naquele dia em que a gente tem uma lista de coisas para fazer, em que a gente tem uma lista de distrações que nos atrapalham nessas coisas para fazer, mas tem uma coisa que é a mais importante, ou um grupo de coisas ali, de 3, 4 coisas que são as prioridades. E aí a gente, via de regra, vai para um canto, se tranca, fala para todo mundo, olha, eu estou inacessível agora, estou aqui com a cabeça nisso, preciso resolver isso. Desliga o celular, fica longe do controle da televisão, tentando ali tirar tudo aquilo que nos atrapalha, para focar naquilo que realmente interessa. E vai estar ali, na nossa frente, ao nosso redor, ao nosso dispor, apenas aquilo que é importante para o cumprimento dessas prioridades. Seja num computador, seja uma lista, seja nada, se a tarefa for de pensar, mas eu vou ter comigo aquilo que eu preciso e nada mais, para que eu não me distraia. Bem, é isso a encarnação também. Se a gente olhar para o que está ao nosso redor, de cada um de nós, em termos de família, em termos de condições físicas, condições financeiras, educacionais, políticas, religiosas, tudo aquilo que representa a nossa vida, o nosso contexto, é a gente focado naquilo que é importante para nós nesse momento. Essa lista é vasta, então com certeza outros momentos vão trazer outros itens dessa lista maior, mas para agora é isso que importa. Então a gente pode ter assim uma aspiração de algo que nunca dá certo. Eu falo, poxa, mas eu tenho uma aptidão, eu tenho uma vontade, eu tenho uma tendência, mas eu não consigo focar nisso. Talvez é porque isso esteja na minha lista maior, mas não esteja na minha lista do hoje. A encarnação é o que a gente precisa, traz para a gente o que nós precisamos para agora, para esse momento. E o que é isso? Para que nós estamos aqui de fato, então? O Kardec ele faz essa pergunta no Livro dos Espíritos. E a resposta ela traz 2 elementos que trazem assim, uma percepção muito completa a respeito do que é a vida encarnada. Porque os Espíritos respondem assim: o primeiro objetivo que é exposto
Deus, olha como eles respondem, impõe ao Espírito a encarnação, ou seja, é algo que nós precisamos, é algo necessário, para que trabalhem no seu autoaperfeiçoamento, com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Então, aqui a gente está falando de um trabalho para dentro. E é importante que essa é o primeiro pilar, aquilo que é primeiro exposto pelos Espíritos, quando eles são questionados qual o objetivo da encarnação. Trabalho para dentro, um trabalho interior, o autoaperfeiçoamento. E aí depois eles vão complementar. Existe ainda um outro objetivo da encarnação. Fazer com que os espíritos... Quem são os espíritos? A gente fala assim, o livro dos espíritos, né? Parece que é algo externo, é algo longe, é algo que está lá. Nós somos os espíritos. Nós somos espíritos, só que a gente está na roupinha da carne. Então, fazer com que nós cumpramos, suportemos, é essa palavra que eles usam, a parte que nos toca, a parte que nos cabe na obra da criação. Esse suportar não é aquele suportar de aquela pessoa que eu não gosto muito e eu suporto ali a convivência com ela. É o suportar de dar suporte. O que eles estão falando? Trabalhar. Trabalhar na obra da criação, a obra divina. E nós estamos aqui para trabalhar na obra divina. Então, olha que completa essa resposta. É um trabalho interno e um trabalho externo. O trabalho, se ele fosse só o interno, a gente cairia naquela ideia do nirvana, né? Uma coisa, eu estou aqui para que eu me ilumine, para que eu cresça, para que eu me aperfeiçoe. E eu vou me isolar do resto. Não é isso. É para que eu cresça enquanto eu trabalho também, auxiliando no crescimento daqueles que estão ao meu redor e auxiliando no melhoramento do mundo e do contexto em que eu estou inserida. Então, nós vamos voltar nesses dois pontos ainda mais à frente aqui no nosso papo. Nós temos esses dois objetivos, então, do crescimento para dentro e de proporcionar, de trabalhar na obra fora. E nós fazemos isso, a gente não vem para cá assim, sem planejamento, né? Como assim, olha, desce lá, vai lá, faz o que dá para fazer, faz o seu melhor, vê assim o que você consegue. Não é desse jeito. É tudo muito bem organizado, muito bem estruturado. Nós viemos para cá com verdadeiras listas de afazeres, com missões. E é importante que a gente fale essa palavra para a gente mesmo, missão, porque, sejamos sinceros, quando a gente fala em missão, o que vem na cabeça primeiro? Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Chico Xavier, Divaldo Franco, Martin Luther King, Abraham Lincoln, são os missionários, Jesus. Mas, esses têm grandes missões, mas todos nós temos missões. Todos nós, no contexto em que estamos, possuímos missões a cumprir. Nós temos exercícios, temos afazeres que nós combinamos, primeiramente conosco mesmos, para o nosso aperfeiçoamento, para o nosso crescimento, para que a gente cumpra esse duplo objetivo, o do trabalho interno e o do trabalho fora, o trabalho externo. Então, a gente passa muito tempo da vida filosofando sobre isso, né? Essa talvez seja uma das principais questões da humanidade. Qual é o meu propósito de vida? Qual é a minha missão aqui? Bom, para cada um saber a resposta dessa pergunta, os elementos para que a gente chegue nessa resposta estão ao nosso redor. É aquilo que foi posto em nosso caminho. E aquilo, claro, que nós sentimos dentro de nós, que nos aponta, porque nós sabemos que as leis divinas estão gravadas em nós. Nós temos uma bússola interna que nos aponta o tempo todo a esses objetivos. Os internos e os externos, que são nossos também. Então, nós temos essas missões a cumprir. E aí aqui então nós entramos, já mais próximo do nosso assunto, falando da missão parental. Vocês já ouviram essa palavra, parentalidade? Eu estou usando ela propositalmente, porque quando a gente fala de pai, a gente pode pensar somente num pai biológico. Quando a gente fala de mãe, idem. Quando a gente fala de avô, avó, tio, tia, a gente pode pensar numa questão unicamente consanguínea, biológica. Quando a gente fala de parentalidade, essa palavra é utilizada para se referir aos adultos de referência na vida de um filho ou de uma filha. Isso é a parentalidade, dependente da biologia, porém não desatrelado dela. Então, qual é a missão parental? E o Kardec faz essa pergunta também.
no Livro dos Espíritos, né, com a missão dos pais. Lá na questão 208, o papo é o seguinte, ali nessa parte do Livro dos Espíritos. Os Espíritos estão explicando que a biologia, ela tem um papel, sim, mas esse papel, ele não é o primário, ele é secundário. O corpo deriva do corpo, mas o espírito não deriva do espírito. Os Espíritos estão explicando que a família, ela está muito além da consanguinidade. A família, ela é espiritual. A família carnal, ela pode também refletir essa família espiritual, mas ela pode ser algo apenas do momento, apenas algo da circunstância, apenas seres que estão naquele momentinho juntos, mas que depois não se veem mais conectados. Então eles estão mostrando ali para a gente o conceito de família, o conceito espiritual de família. E aí o Kardec pergunta, bom, mas então os pais não têm nenhum papel, não exercem nenhuma influência na criação dos filhos? E a resposta é a seguinte, ao contrário, bem grande influência exercem. Conforme já dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso uns dos outros. Então olha que bonito isso aqui. Em primeiro lugar, nós estamos aqui, independente de origem, independente de sangue, independente de qualquer outra questão, para contribuir no progresso uns dos outros. Esse é o nosso papel como espíritos aqui. Tocar uns aos outros, auxiliar uns aos outros, alavancar uns aos outros, enquanto, lembremos, a gente faz esse trabalho conosco mesmos, interiormente. E eles continuam, porque aqui eles falaram no âmbito geral, né? Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os de seus filhos pela educação. Missão dos pais, desenvolver os filhos pela educação. Constitui-lhes isso uma tarefa, tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. Então, a missão parental, a missão de todo aquele que se vê na incumbência de inspirar valores em outro ser, é auxiliar esse ser através da educação no seu progresso. Mas para que a gente entenda bem o que significa aí a palavra educação, palavras são questões importantes, né? Porque às vezes a gente pode estar falando da mesma coisa, usando palavras diferentes, ou a gente pode estar falando de coisas completamente diferentes usando as mesmas palavras. Então é sempre importante a gente ir nos conceitos. O que é a educação no contexto espiritual, no contexto do espírito? E aí a gente vai lá para a questão 917 do Livro dos Espíritos. A conversa ali é sobre egoísmo. Se chegou nisso quando Kardec pergunta qual é o vício radical. Entre todos os problemas da humanidade, qual é aquele que está na raiz, no centro, no âmago? O que é o pai de todos os outros, a mãe de todos os outros, de onde tudo deriva? E a resposta, muito direta, o egoísmo. Para aí devem se voltar todas as atenções, todas as armas, todos os esforços. E quando se está falando sobre a cura do egoísmo, o Kardec vai fazer um comentário lá na questão 917, dizendo o seguinte, que ele só se obterá se o mal for atacado na raiz. Ou seja, ele fala assim, através da educação. Então aí ele conceitua a educação. A educação, então, é o combate ao egoísmo. Mas ele diz o seguinte, não por esta educação que tende a fazer homens instruídos, não apenas falando do intelecto, mas pela que tende a fazer homens de bem. Então aqui a gente está falando de corações se tocando, e não apenas de uma inteligência jorrando algo no outro cérebro que está ali na frente. A gente não está falando de depósito de informações, a gente está falando de conexão. E ele continua, a educação convenientemente entendida constitui a chave do progresso moral. A chave para a nossa evolução, a chave para a nossa felicidade, portanto. Para que nós consigamos concluir os nossos programas individuais e os nossos programas coletivos. Quando se conhecer a arte de manejar os caracteres morais, como se conhece a de manejar as inteligências, conseguir-se-á corrigi-los do mesmo modo que se aprumam plantas novas. Essa arte, porém, e aqui vem uma coisa muito importante para a gente gravar, essa arte, a de manejar os caracteres, exige muito tato, experiência e profunda observação. Tato, experiência e profunda observação. E por que é importante a gente frisar isso? Porque
num conceito superficial, eu posso dizer que educação é violência. Tem gente que entende educação como violência, repreensão, vara. Tem gente que pode entender educação como, não, eu entrego um dispositivo aqui na mão do meu filho e por ali ele vai se educar. Ele vai saber o ABC, ele vai saber o ABC, ele vai saber 1, 2, 3 em português, inglês, espanhol, russo, ele vai saber as cores. Dali ele vai tirar toda a informação que ele precisa. Eu posso chamar isso de educação. Mas nós estamos entendendo então que educação tem a ver com corações se conectando e que a forma disso acontecer é através do tato e da profunda observação. Portanto, como adultos que se veem no papel de referência para outros seres, crianças, adolescentes ou idosos, porque eu não estou falando apenas de um pai como eu, que tem uma filhinha de 2 anos e meio, mas estamos falando também de pais que têm seus 100 anos com filhos de 90, de 80. Esse papel continua, até porque as nossas relações são construídas não durante um percurso de 100 anos, mas durante o percurso dos milênios. Então, isso aqui é algo que se arrasta no tempo, né? Que vai sendo construído no tempo. E o que a doutrina espírita está nos dizendo é que essa educação ela só ocorre, ela só pode ser concretizada por meio da observação profunda, do conhecimento profundo de quem? Uns dos outros. Ou pais, mães, adultos que criam crianças em relação às suas crianças, a seus filhos, a seus jovens. Porque como que eu vou educar alguém se eu não me conecto com essa pessoa? Como que eu vou inspirar qualquer tipo de valor se eu não estou próximo dessa pessoa, se eu não a conheço, se ela não me conhece? Então nós temos que nos tornar pais, mães, vovôs, vovós, tios, tias, todos aqueles que educam crianças, nós temos que nos tornar experts nessas crianças, PhD. E talvez a gente fale, meu Deus, mas num mundo tão corrido, em que eu tenho tanto e-mail para responder, em que eu tenho tanta coisa para arrumar em casa, em que eu tenho tantas coisas para fazer, como que eu vou fazer isso? Mas é interessante, né? Porque nós nos tornamos especialistas em muitas outras coisas na vida. Por exemplo, os nossos trabalhos. Nós nos tornamos especialistas nos nossos trabalhos. Nós temos tempo para isso, nós arranjamos, a gente dá um jeito. Nós nos tornamos especialistas em séries ou novelas que nós vemos. Além do enredo que a gente assiste ali, a gente sabe o nome do ator, onde é que eles nasceram, quais são as preferências, a gente vê ali nas redes sociais para onde que eles foram, do que eles gostam. Nós temos tempo para isso. Nós nos tornamos especialistas nas Olimpíadas, né? A gente sabe ali as modalidades, sabe cada delegação, sabe as especificidades a respeito dos atletas. Nós nos tornamos especialistas nisso. Se a gente vai comprar um ar-condicionado, gente, um ventilador, um celular, uma caneta, a gente vai pesquisar na internet e vai trazer um monte de informação a respeito daquele produto, colocar numa tabela, escrever num papel, a gente vai se especializar naquilo. Então, e os filhos? E as crianças, e os jovens, e as pessoas pelas quais nós somos responsáveis, para as quais, por um tempo, nós somos as pessoas mais importantes do mundo, e de quem elas vão então extrair os exemplos. É necessário nós nos tornarmos especialistas em gente. Se a gente se torna especialista em coisa, se a gente tem tempo para isso, a gente tem que ter mais tempo para se especializar em gente. Isso para qualquer tipo de relação, né? A gente está falando sobre parentalidade, especificamente sobre paternidade, mas isso vale para um relacionamento conjugal, para um namoro, para uma amizade. Nós estamos aqui para conectar corações, né? No livro Nossos Filhos São Espíritos, esse livro, gosto muito de recorrer a ele sempre, desde que eu soube que a Thaís, minha esposa, estava grávida, eu fui me instrumentalizar, né, nessa tarefa. Meu Deus do céu, fiquei com medo, né? Não sou de mãe. É para ter medo. Medo é bom, gente. Medo dá um alerta para a gente de, olha, vem algo importante aí, né? Medo, uma ansiedade saudável, né? Não aquela ansiedade que atrapalha, mas isso é para alertar a gente. Vem uma coisa aí que é muito importante. E eu me senti assim. Então, além dos livros que trazem aí as ferramentas da ciência, que são extremamente necessárias e importantes, né? O cérebro da criança, todo o funcionamento, né? Desse crescimento, desse desenvolvimento, o que ela consegue, o que ela não consegue com determinada idade. Eu, claro, fui também para a doutrina espírita, né? Obras básicas,
Mas esse livro, ele traz, Nossos Filhos São Espíritos, da Hermínio Miranda, ele traz ali informações nos lembrando que os filhos não são meus, são seres milenares que estão desembarcando ali num corpinho, com tudo ainda em desenvolvimento, então as ferramentas não estão todas à disposição ainda para se comunicar, para compreender. Ele está meio que ainda acordando de um sono que dura aí toda a infância e só se concretiza, sabe quando que o cérebro está totalmente formado, desenvolvido? Com 30 anos de idade. Então, ou seja, eu sou adulto há 6 anos, né? Por esses parâmetros. Lógico que a gente sabe que a coisa não funciona bem assim, né? Mas a formação completa, quando todas as ferramentas estão ali nos trinques para serem utilizadas, é com 30 anos. Então, esse livro ele traz informações para a gente lidar com isso, sob o ponto de vista espiritual. Nos lembrando, então, que essas criaturinhas ali podem ser espíritos mais velhos do que nós, e que a gente está na incumbência, no papel de auxiliar nessa caminhada, né? E ele traz os dados de uma pesquisa de uma psicóloga americana dos anos 70, 80, ali, chamada Ellen Van Bach. Essa senhora, ela PhD em psicologia, ela praticava terapia de regressão com seus pacientes. Mais de 750 pacientes que ela catalogou, anotou todos os dados, todas as respostas para comparar uma com a outra e ter uma estatística em cima daquilo ali. 750, uma amostra grande. E o que ela notou? Como psicóloga, ela ia ali conduzindo a conversa, né? Bom, e aí a sua adolescência, como é que foi, a sua infância, a sua primeira infância, você lembra dos seus primeiros anos, do seu nascimento? E ela continuava perguntando e as respostas continuavam vindo. Ele, opa, tem um negócio aqui, né? Antes do nascimento. E antes do nascimento, os espíritos relatavam o medo, o temor da reencarnação, como eles participavam do planejamento, daquilo que eles viriam fazer. Olha só, a gente vai no Livro dos Espíritos, também está isso lá, né? Sobre esse planejamento reencarnatório. E ela começava a perguntar sobre os objetivos. Bom, então com que objetivo você reencarnou? Por que você veio para cá? E olha o que o Hermínio traz para a gente. Quanto aos objetivos planejados para a vida a ser vivida, não observou a cientista nenhum projeto especial de desenvolver talentos ou faculdades, mas, prioritariamente, aprender a relacionar-se com os outros e amar sem ser exigente e possessivo. Olha que poderoso isso aqui. Então, gente, então não vamos ninguém para a faculdade, deixa de ler, né, vamos parar de ler hoje, que não interessa? Claro que não. Mas isso tudo são ferramentas para que a gente atinja o objetivo maior. E o objetivo maior é a conexão dos corações. O objetivo maior é que a gente se ame. A gente está aqui para isso. Também, se a gente for no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai ver lá o Espírito Lázaro, falando sobre lei de amor, uma progressão, né, uma escadinha, né, do Espírito. Primeiro só tem instintos, depois tem sensações, depois tem sentimentos, e o ponto alto, o ponto sensível, o ápice do sentimento é o amor. Então nós estamos rumando para isso. Esse é o principal objetivo da encarnação, as conexões. Bem, então, para educar, eu preciso me conectar. Para auxiliar, eu preciso me conectar. Eu preciso conhecer, eu preciso me aprofundar. E agora sim, entrando diretamente na questão da paternidade, né? Já que estamos falando sobre paternidade, missão divina, e hoje, Dia dos Pais. Como estamos, nós, espíritos, hoje encarnados em veículos com uma configuração biológica masculina e que desempenham o papel de pais, ou aqueles que tiveram os filhos através da biologia, ou aqueles que adotaram, aqueles que cumprem esse papel de paternidade? Como estamos nesse sentido, né? Então, falando sobre alguns dados tristes, primeiro, do Brasil, né? Porque a realidade ela ainda é complexa, né? Ela ainda é bem a cara do que nós temos aqui no mundo de provas e expiações, né? Nós temos problemas em relação à economia, nós temos problemas em relação às relações humanas de maneira geral, e nós temos problemas também em relação à paternidade. No Brasil, nós temos 6 milhões de crianças, aqui falando apenas de crianças, né, não adultos, mas apenas crianças, sem o nome dos pais no seu registro. Então, são crianças que foram completamente abandonadas pelo pai. Não sabem quem são. O nome do pai não consta ali na sua identidade. Nós temos mais de 11 milhões de crianças que têm o registro, mas que a mãe é solo.
abandono afetivo, é o nome disso. Ou seja, o indivíduo ele só está no papel ali como pai, ele não aparece. Talvez ele apareça hoje, né, no Dia dos Pais, apenas, né, desses 365 dias. Mas que não está ali na criação, que não participa, que não ajuda, que não faz nada na vida da criança, né? Então nós ainda temos essa realidade muito presente. Isso vem de quê? De uma ideia de que o papel paterno, ele é o do provedor, né? E essa palavra ela ainda é muito utilizada. Então ele é o provedor. O que significa? Eu lhe dou dinheiro, eu lhe dou casa, eu lhe dou segurança, o resto é com quem? Com a mãe, né? Com a mãe, com a avó. Normalmente as figuras femininas ali. Agora é interessante, né, que quando os espíritos respondem sobre o papel dos pais, eles não dizem, é importante o papel dos pais, só que o da mãe é mais importante. Ou então assim, o do pai é esse e o da mãe... Está falando ali de pais. Mãe e pai. Está falando de todos aqueles adultos que estão trabalhando na educação de uma criança, que são a referência para essa criança. Então não é para ver uma distinção entre esses papéis, mas ainda existe. Ainda acontece esse abandono afetivo, ainda acontece esse distanciamento. Tem um vídeo no Instagram que eu vi há um tempo, é uma moça, que ela entrevista pessoas assim na rua, chega de sopetão, posso fazer uma pergunta sobre tal coisa? Pode. E ela estava abordando pais e mães, fazendo perguntas sobre os seus filhos, que estavam ali com eles, né? Ela via um adulto junto com uma criança, um adolescente, começava ali a abordar e a questionar. E ela chega para um senhor, e isso se repetiu em várias outras entrevistas, mas isso é bem sintomático. Ela chega para um senhor que está com a sua filha adolescente e começa a perguntar ali, qual é o nome da melhor amiga da sua filha? Aí ele, eita, aí você me pegou. Aí ele olha assim para ela, né? Ela já fica assim, envergonhada, não sei. Qual é o tipo de música que sua filha gosta? Ele, olha assim, a menina já está baixando a cabeça, assim, ela nem olha mais para a câmera. Gente, ela pergunta para ele qual a cor dos olhos da sua filha. E aí ele vai virar para ela para olhar. A entrevistadora fala, não, sem olhar. Verde. Não era verde. Como vai acontecer uma conexão entre seres se um nunca olhou com atenção para os olhos do outro? Essa questão dos olhos ela é bem figurativa, né? Os olhos são o espelho da alma, é o que a gente fala. Então essas almas não se conhecem. Esse caminho não foi feito, essa ponte não foi construída. Como que vai haver uma educação aí? E aí, além do pai provedor, pegando esse gancho, né, a gente tem aquela ideia, tem uma outra concepção, um outro tipo de paternidade, que eu vou chamar aqui de pai de self. Porque tem aquele pai de self, né, sabe, que tira foto assim, e tem o pai de self. É o que está lá para tirar foto. Esse indivíduo, ele tem uma crença internalizada de que a paternidade se constitui no seguinte: eu só preciso fazer uma coisa. Um dia, numa tarde bonita, em que o sol vai estar atravessando as flores e as folhas translúcidas, e o ventinho vai estar batendo na gente. Meu filho, minha filha, seja criança, adolescente, adulto, vai estar com um grande problema na vida, e só naquele momento eu vou ouvir esse indivíduo e vou ter ali uma frase para falar que é maravilhosa. E essa frase ela vai encharcar essa pessoa de sabedoria e ternura. E ela vai lembrar disso para o resto da vida dela. Lá com 90 anos de idade ela vai lembrar, um dia meu pai me disse aquilo. Gente, como que isso vai acontecer se isso não foi tijolinho por tijolinho feito? Porque o amor não é algo espontâneo. A gente fala assim, amor à primeira vista. Não existe amor à primeira vista. O amor é uma construção. É algo que a gente vai fazendo ali de pouquinho em pouquinho, errando, acertando, passando por dificuldades, passando por alegrias, chorando, rindo, amparando um ao outro. Quando um está no 1%, eu estou no 99%, e depois inverte, ele me carrega, ela me carrega, e depois o contrário. É assim que o amor se constrói. Não é com uma frase no parque, no shopping, na montanha-russa. É algo que vai ser feito no tempo. Mas, porque esse tipo de paternidade ainda é presente, e eu ousaria dizer que ainda é vigente, a mais presente, nós temos conceitos como, e aqui gente, abre parênteses, eu não quero chatear nenhuma mamãe, e não estou tirando a importância do papel materno, que é imprescindível.
o papel materno. Mas como hoje nós estamos falando dos pais, eu vou falar dos pais, né? Mas nós temos frases como: o instinto materno. Não estou dizendo que não existe. Mas por que não o instinto paterno? Porque o que é esse instinto materno? É aquela coisa assim, a pessoa está mal, a criança está com algum problema, ou o idoso, ou o adulto, e aquela mãe, ela sente, mesmo que ela esteja à distância. Isso existe sem sombra de dúvidas. Mas por que com o pai isso não existe? Por que a biologia tem a ver com isso? Se é homem ou se é mulher? Se é do sexo masculino ou se é do sexo feminino? Porque quando a gente vai para o livro dos Espíritos, e é feita essa pergunta sobre sexo biológico, os Espíritos falam, olha, são os mesmos Espíritos que ocupam os corpos, animam os corpos de homens e mulheres. E aí o Kardec pergunta, e quando o Espírito está na erraticidade, ele prefere vir como homem ou como mulher? Sabe qual é a resposta? A resposta é exatamente essa. Pouco importa se vem como homem ou como mulher. Pouco importa é a resposta dos Espíritos. O que importa são as provas que o Espírito está ali para viver, para vivenciar, para aprender. Então, o que biologia tem a ver com conexão, com amor e, portanto, com educação? Então, o instinto materno existe? Lógico. Mas e o instinto paterno? Também. E tem que ser desenvolvido. Tem que ser construído. Isso só o colo de mãe resolve, só o beijinho de mãe. Ok, mas a minha filha me diz, e eu acredito nela, que o meu beijinho cura a ferida dela. E é verdade. Acho que minha esposa está aqui ouvindo. Nossa filha, ela é assim, muito saudável, sabe? Muito saudável. Ela é ligada assim no 220. Então ela se machuca com bastante frequência. E frequentemente ela vem ali com o joelho ralado, com a cabeça machucada, e bateu e vem, papai, me dá um beijinho. Chorando, gente. Dá um beijinho, e eu dou o beijinho. E eu pergunto para ela, melhorou? E ela fala, melhorou. E melhorou mesmo, é verdade. O meu beijinho cura ela. Ela acredita nisso, eu também. Imagina o passe que deve sair num beijo de quem ama, seja quem for. Então é instinto paterno, instinto materno, a gente podia substituir tudo isso por instinto do amor. O colo de quem ama, o beijo de quem ama, o abraço de quem ama. Nós estamos num corpo. É a hora da pausa para... Nós que estamos hoje no corpo masculino desempenhando esse papel de amar alguém e conduzir essa pessoa no seu caminho de progresso, temos um grande trabalho a fazer, porque o status quo ainda nos oprime em relação a demonstrar as nossas emoções. É um desafio, não estou colocando o homem como o vilão, né? O pai, então, esses pais. Nós também somos vítimas de toda essa estrutura, que nos diz que a gente não pode, que isso é um papel feminino. Vejamos Jesus. O que Jesus faz? Ele desempenha os dois papéis, o de pai e o de mãe, na mesma figura. Vamos pegar o exemplo daquele acontecimento da mulher adulta, né? Quando ela ia ser apedrejada. A imposição da voz, a forma como ele fala com a multidão, dispersa todo mundo ali, né? Quem aqui não tem pecados que atire a primeira pedra. Imagina a força para fazer isso. E depois o acolhimento com aquela senhora. Eu também não vou te julgar. O colo de mãe, o colo de quem ama. Então, não é pai, mãe, é amor. É o quanto que a gente tem de amor por aquela criatura e quanto que a gente está empenhado nesse papel de desenvolver essas consciências, de auxiliá-las nesse caminho, de pavimentar esse caminho. Então, nós já estamos aqui falando da missão paternal. Fomos falando esse tempo todo, né? Suportar a parte que nos cabe na obra da criação. Dar suporte. Dar o suporte. E esse suporte ele acontece quando? Claro, esse momento do parque, ele existe, ele é legal, é maravilhoso também, né? Quando tudo auxilia e tem uma musiquinha às vezes tocando e a gente sente até aquela emoção, mas aquilo é uma convergência de outras coisas, convergência de outras conversas, de outras vivências que acontecem quando? Quando eu acordo de madrugada porque minha filha não está conseguindo dormir, quando eu troco a fralda dela, quando eu preparo a comidinha dela e ajudo ela a comer aquela comidinha, quando eu escolho a roupinha dela para ela sair,
quando eu arrumo o cabelinho dela. Acho que é o terceiro já, né? Quando eu arrumo o cabelinho dela para sair, quando ela não está conseguindo se controlar, que as emoções estão muito ali explodindo, né? Ela não tem ainda as ferramentas cerebrais para lidar com aquilo, com as emoções. E eu, sabendo disso, eu digo para ela: filha, você quer um colo? E ela fala: não, e sai. E passa mais um tempo, deixo ela lá: filha, e agora, você quer colo? Quero. E aí vem. E aquele abraço gostoso, delicioso. Então, nessas pequenas e muitas vezes chatas coisas, dolorosas, né? Quem que gosta de ficar com sono privado, gente? Não dormir e não recupera, tá? Não tem uma... Eu vou deixar de dormir agora, mas depois eu vou dormir bastante, né? Nós que somos espíritas não podemos nem dizer aquela frase: quando eu morrer eu descanso, né? Porque a gente sabe que, na verdade, o trabalho lá é que tem mesmo trabalho, né? Então esse sono não volta. Então é nessas coisinhas que a gente vai fazendo essa construção, que a gente vai estreitando esses laços, que a gente vai construindo esse amor. Então esse é o dar suporte, franquear o caminho para a compreensão do mundo a partir de uma ótica espiritual, num mundo materialista. Que desafio enorme esse, com tecnologias que muito auxiliam, mas que também trazem grandes perigos, grandes armadilhas. Prestemos atenção na frase de Jesus, né? Ele diz assim: deixai que venham a minhas criancinhas. Vejam que tem 3 sujeitos nessa frase, né? Ele, Jesus, o modelo, guia, mestre, o farol, a criança, e o outro é a pessoa que está ali no meio. Que está no meio. E ele fala: deixa que a criancinha venha a mim. Então é quase como se ele dissesse assim: meu amigo, só não atrapalha, né? Deixa que a criança venha até mim. Mas claro que a gente sabe que não é só não atrapalhar, é conduzir, é demonstrar, é conversar, né? E é na simplicidade. A gente não precisa de formação em teologia ou psicologia para fazer isso. O primeiro contato que a minha filhinha, a Flor, teve com a morte, com a palavra morte, foi num passeio nosso. Ela ainda muito pequenininha, fazia pouco tempo que ela tinha começado a falar, a verbalizar, e a gente num passeio ali pelo condomínio mesmo, viu um passarinho morto. E ela ficou curiosa com aquilo, né? Porque aquele passarinho não estava voando. E ela começou a me perguntar: o que está acontecendo? Por que ele não se mexe? Ela queria pegar e eu falava: não, não pega. Ela perguntou por quê. Eu pensei: poxa, eu sou espírita, eu não posso fugir desse assunto aí da morte, né? Nós estamos aqui para entender que isso é uma questão natural da vida e simplesmente uma passagem para uma vida maior, né? Então, vou aproveitar essa oportunidade. E eu falei para ela: ele está morto, filha. E ela não entendeu muito bem, porque ela nunca tinha ouvido aquela palavra ali, ou pelo menos não tão próximo. E continuou perguntando. E eu falei: filha, é o seguinte, esse corpinho que você está vendo aí morreu. Mas o espírito passarinho, ele saiu voando. Só que você não consegue ver ele. Mas ele está vivo, porque o corpinho morre, o espírito não. E quando a gente voltou para casa, a gente fez um desenho, que está até hoje lá guardado. Um passarinho voando, vivo, um passarinho morto, com aquele xizinho no olho, né, igual de desenho animado. E o passarinho espírito voando ali, saindo do corpinho. E aquilo, ela passou meses falando daquilo ali. E hoje a gente pergunta para ela: filha, quem morre? E ela fala: o corpinho. E o espírito? Ela: o espírito não morre. Então ela introjetou isso. Então vejam, é na simplicidade. Mas para a gente auxiliar esses seres a enxergar esse mundo materialista, esse mundo que via de regra a gente só toca com os 5 sentidos do corpo, para ela conseguir utilizar outros sentidos, nos sentidos espirituais, para enxergar esse mundo, para conviver com as pessoas, para conviver com ela mesma, para entender que Deus está conosco, que nos ama e nos conduz. Então, esse é o papel dos pais, esse é o papel da paternidade, esse é o papel de quem conduz as inteligências, de quem está nessa incumbência de conduzir essas inteligências por vias da educação. E vejamos que todos esses papéis, e aí por isso, né, o tema muito bem engendrado, o título da palestra, né? Não fui eu já recebi esse tema dessa maneira, mas achei tão perfeito, né? Paternidade, missão divina. Por quê?
Porque nós estamos exercendo funções divinas através dessa experiência, dessa oportunidade que é dada para nós. Através disso, nós estamos despertando em nós o que é divino, porque nós somos divinos. Nós não somos filhos de Deus? Então, nós somos divinos. Nós somos criaturas divinas, criaturas espirituais. E por meio dessa função, tarefa, trabalho, nós exercemos isso. Então, a educação, Deus nos educa o tempo inteiro. Como? Através das situações, através das pessoas que estão na nossa vida, através dos acontecimentos, através dos planos que dão certo e dos que não dão certo também, através das alegrias e tristezas, de tudo, enfim. Deus nos disciplina, sim, com esses mesmos elementos. Deus nos acolhe, sim, com esses mesmos elementos, o tempo inteiro. Deus nos dá uma atenção personalizada. Lembremos, a educação se dá através do conhecimento profundo, do tato, da experiência. Deus nos conhece profundamente e nos dá exatamente o que nós necessitamos para a nossa evolução. E nós, como pais, temos o dever de, conhecendo os nossos filhos, fazer isso também, né? Tem aquela frase que diz assim: filho não vem com manual de instrução. É verdade, porque cada um é um. Então, quem é o manual de instrução? O próprio filho. E é só eu lendo aquela pessoa que eu vou saber como é a forma de funcionamento. Exatamente como Deus procede conosco. E Deus não nos desampara nunca. O amor, ele é incondicional e irrestrito. É aquele negócio: não importa o que você faça, eu vou continuar. Não importa o que você faça, eu vou continuar te amando. Muito. Independente. Então, assim, não é merecimento de amor. Você é amado e pronto. É incondicional. Acabou. Esse é o amor de Deus por nós. Esse deve ser também o nosso amor para ser dado. Não só aos filhos, a todo mundo. Mas um dia a gente chega lá, né? Acho que com os filhos por isso essa experiência é tão forte, né? Por isso essa experiência é tão forte. Então nós estamos exercendo essas faculdades divinas. Mas lembremos que os objetivos da encarnação, eles têm dois pilares, né? Essa construção, esse suporte fora, e é disso que nós estamos falando aqui, né, esse tempo todo, sobre educação, mas e o autoaperfeiçoamento? E o trabalho dentro? Então, uma pergunta que nós não podemos deixar de nos fazer, nós pais, é: como essa experiência me transforma? Como que isso me melhora? Como que isso me muda? Como que eu me torno alguém mais puro através disso? Através dessa vivência. E aí eu posso passar aqui como um pai babão, né? Posso passar horas falando sobre os aprendizados que eu tenho com a minha pequena professora de 2 anos e meio. A gente não tem tempo para isso, né? Mas posso falar de alguns, né? A sensibilidade. Sensibilidade é algo que as crianças nos ensinam com maestria. Então, até já falei sobre isso aqui uma outra vez, né? O Paulinho, aqui do Fraternidade, nós compartilhamos, eu e ele, um gosto pelo rock, né? Música, rock and roll. Entre outros gostos, a gente tem esse também em comum. E ele me mandou um vídeo pelo Instagram, que era para ser uma coisa engraçada. Era alguém, uma banda, tocando muito mal. Uma música conhecida, né? De uma outra banda, famosa. Aquilo era para ser risível, né? Para mim. Ele me mandou, eu comecei a ouvir aquele negócio, achei graça, né? E terrível do ponto de vista da execução da música. E minha filha estava ali perto na sala, ela ouviu e veio me perguntar: o que é isso, papai? Quero ver. E eu mostrei para ela. E ela viu aquilo com interesse, ficou olhando. E quando terminou, ela falou: de novo. Eu, filha, como assim, né? Você gostou? Aí, para eu tentar fazer ela entender o que eu estava entendendo, porque na verdade quem não estava entendendo era eu falei para ela: você acha que ele toca bem? E olha a resposta dela: ele toca feliz. Haja água, haja pausa para água, para reidratar, né? Ele toca feliz. Olha que percepção essa. A avaliação dela não tinha nada a ver com estética, né? Com execução técnica.
Ela viu um sentimento que aquilo ali, que aquelas pessoas estavam sentindo e que aquilo ali causou nela. Imagina se a gente extrapolasse isso para tudo nas nossas vidas, né? Você está feliz fazendo isso? Você está causando felicidade em outros fazendo isso? Meu amigo, minha amiga, siga em frente. Se eu gosto, se eu não gosto, essa é secundária. Que lição que minha filha me deu. E a gente sai para passear. A gente sai para passear, ela é capaz de parar qualquer coisa que ela estiver fazendo para olhar uma borboleta. Que passa assim despercebido por nós, né? Através dela eu vejo que lindo isso aqui. Nunca tinha prestado tanta atenção nas cores e quantas borboletas diferentes vagueiam ali ao redor da nossa casa. As sementinhas, ela fica 2 horas olhando, sementinha em sementinha, dizendo essa já nasceu, essa já não nasceu, olha o brotinho, esse já está grande, esse está menor. E eu nunca tinha reparado naquilo, aí que eu fui descobrir que o nome daquela árvore ali era amendoeira. E que dá até para fazer chá ou comer, aquilo eu não sabia nada disso, descobri por causa da flor. Então, eles nos educam. Sensibilidade, prioridade, eles nos ensinam também. E quantas vezes, felizmente poucas, né? Mas quantas vezes acontece comigo, né? Quantas vezes acontece conosco de a gente deixar de dar atenção para a criança porque está no celular, ou por uma trivialidade, ou porque está trabalhando, precisa, enfim. Sabe o que ela me diz quando ela quer falar comigo? Eu estou no celular, papai, acorda! E essa frase ela é mais forte do que parece, né? Porque a gente dorme, a gente se deixa levar. Papai, acorda, porque eu estou aqui contigo e o que importa é isso aqui mais do que qualquer outra coisa. O que importa é a gente estar junto. E humildade, né? Porque essa missão ela ensina pra gente que a gente não está no controle. Que a gente pode ter muitos planos e temos que ter. Que a gente pode se preparar muito e temos que nos preparar. Mas pode acontecer tudo completamente diferente. Porque as circunstâncias não estão sob nosso controle e aquele indivíduo que está na minha frente não é meu, embora a gente diga com tanta propriedade, meu filho, minha filha. Né? Não é minha, não é nossa. São espíritos que estão ali conosco na viagem. Graças a Deus, e a gente tem que agradecer por isso. Então a gente aprende que tudo que eu posso fazer é o meu melhor. Tudo que eu posso fazer é dar o meu melhor. Então aqui nós temos aquilo que une os dois pilares. Né? Lembremos, né? A obra fora, suportar a parte que nos cabe na obra da criação, e a obra dentro, o autoaperfeiçoamento. Onde é que está o ponto de conexão entre essas duas coisas? No exemplo. Né? Porque aí eu estou externalizando algo que eu estou buscando concretizar em mim. O trabalho dentro, transbordando para o trabalho fora. E ela me vê fazendo, e ela vai fazer também. Falei que eu gosto de rock. Sabem qual que é a música preferida da minha filha hoje? Não é a Galinha Pintadinha, não é o Patati Patatá, não é... É o Kiss. Para quem não sabe, é uma banda de rock dos anos 70 e 80. E ela acorda e diz, eu sou o Kiss, quero ouvir o Kiss, quero dormir com o Kiss. Ela me vê ouvindo rock, ela quer ouvir rock. Um dia ela vai ter as próprias preferências dela, e talvez sejam essas, ou talvez sejam outras. Mas hoje, é isso que ela gosta. Então, a lição aqui é a seguinte, né? Você quer que seu filho leia? Leia você. Você quer que seu filho seja educado? Diga você, obrigado, por favor, com licença, desculpe. Você quer que seu filho seja uma boa pessoa? Seja você uma boa pessoa. Você quer que seu filho construa relacionamentos fortes, sólidos e saudáveis? Tenha você esses relacionamentos. Se empenhe você em ser uma pessoa boa para o seu marido, para a sua esposa, para os seus amigos, para os seus pais, para o seu filho. É o exemplo que arrasta. Né? E para finalizar, né? A gente, no meio disso tudo, pode se perguntar, gente, mas que dificuldade, não? Já é difícil eu comigo mesmo e sem ninguém. Mas a gente ainda se consorcia a outras pessoas. E além disso, a gente ainda se põe na posição de ser responsável por uma pessoa que nos primeiros anos ali não consegue fazer nada sozinho. Não é demais? Vale a pena? Ora, qualquer pessoa que esteja nesse papel, acho que responde comigo, que vale muito a pena. Porque desde os primeiros contatos,
aquele segurar o dedinho ali na maternidade, ou na adoção, ou seja, em qualquer momento for. Os primeiros olhares, o reconhecer a voz, o tentar falar e não conseguir, aqueles balbucios, e depois vem as palavras. E aí, o primeiro eu te amo. E eu lembro muito bem da minha filhinha, ela, do nada, no meio da noite, pensava que ela já estava dormindo, ela levanta a cabecinha e diz: papai, eu te amo. Isso é maravilhoso. Isso é lindo demais. Isso nos transforma, isso nos eleva. E a gente vai orar com ela. Difícil, vou chegar no final. E a gente vai orar com ela, ela põe as mãozinhas assim. E também espontaneamente, sem a gente esperar, fala: obrigado, Deus, pela minha família bonita e que não é bagunçada. Que frase é essa? De uma criança de 2 anos e meio. E não é porque ela é especial, né? Ela é especial. Claro que eu vou dizer que ela é especial. Mas não é porque é ela. A percepção do Espírito desde aí de perceber o seu entorno. E o quanto que aquilo é estruturado ou desestruturado. Quanto que as pessoas que estão ali ao redor se dão bem ou mal. Quanto que as vozes são ditas com carinho, ou com rigor, ou com violência. Existe uma percepção profunda ali. E ela demonstra isso. E aí ela diz assim, a gente fala assim para ela, minha esposa e eu, né? Nós somos uma, ela completa, família. Aí a gente fala, e aqui tem muito, e ela fala com esse errinho de concordância que é a cereja do bolo, né? Aqui tem muito amores, né? Inclusive meu presente do Dia dos Pais foi esse, né? Minha esposa mandou gravar, né? Somos uma família que tem muito amores, com errinho de concordância e tudo. Quando eles falam certo, a gente fica tão chateado. Ah, que saudade que eu tenho do peixe. Agora é peixe? Poxa vida, era tão bonitinho o peixe, né? Então, tudo isso, gente, tudo isso nos eleva. Quando isso acontece, parece que todas as células do nosso corpo transcendem. A gente se torna algo maior do que a gente era antes dessas palavrinhas, dessas frasezinhas, desses olhares, desses toques, dessas trocas. E aqui acontece então a conjugação dos objetivos da encarnação, né? A minha transformação, a transformação dela, a nossa transformação, juntos. Então, se vale a pena, vale demais, absurdamente. É a melhor coisa do mundo. E aqui a gente se torna, então, mais próximos de Deus, né? Missão divina. Nós nos tornamos mais aperfeiçoados. A gente esquece da gente para lembrar do outro. A gente desenvolve esse amor. Ainda, obviamente, com todas as máscaras aqui do egoísmo, da vaidade, porque nós ainda estamos vestidos disso, né? Mas as rachaduras começam a aparecer ou começam a ficar mais fortes. Então a gente se torna melhor. Nós nos tornamos pessoas melhores a partir dessa experiência, né? Eu queria agradecer vocês por aguentar esses minutos de choro todos, né? Mas é uma emoção que transmite essa gratidão, e essa tem que ser a palavra, por Deus nos confiar esses seres, né? Nos confiar os relacionamentos de maneira geral, a missão de tocar uns aos outros, de auxiliar uns aos outros no progresso. Muito boa noite a todos, fiquemos com Deus, até a próxima.